Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que entender que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos como Cristo, para sermos testemunhas vivas do reino de Deus, para revelarmos o reino de Deus na terra, para mostrar a todo mundo como sal, como luz neste mundo, mostrarmos o reino de Deus sendo imitadores de Cristo. Por isso nós precisamos lutar pela fé, a fé do Evangelho, a fé que revela o reino de Deus, que manifesta o reino de Deus. Paulo, falando sobre isso, aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, ele afirma: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo, lutar por esta fé do Evangelho e vivermos unidos de alma e de espírito. O que a gente precisa entender? Primeiro, temos que compreender que somos filhos de Deus, que recebemos da sua natureza, somos coparticipantes da sua natureza. Fomos capacitados para vivermos neste mundo como Cristo e rejeitarmos as paixões humanas, a forma de viver e pensar deste mundo e de nos relacionarmos como o mundo, onde o que se busca é o interesse próprio em detrimento do outro. Não nos preocupamos com o outro, pensamos somente em nós mesmos e usamos o outro em nosso favor. Se trata disso, nada mais, nada menos do que isso. Nós precisamos entender, somos chamados para revelarmos o reino, revelarmos a glória de Deus, revelarmos toda a sua vontade, andando neste mundo como Cristo, estabelecendo as nossas relações não segundo a forma de pensar do mundo e agir do mundo, mas segundo a maneira de pensar de Cristo. Revelando o amor do Pai, andando pela lei do amor, ofertando as nossas vidas como Cristo em favor das pessoas, para que elas possam conhecer o Pai, viver o reino de Deus, andar neste mundo segundo a vontade do Pai. Nós temos que entender que lutar pela fé do Evangelho é crermos nas palavras do Senhor, do que Ele afirma, do que nos fez, da obra que Ele realizou, de quem nós somos e como devemos e precisamos viver neste mundo para expressarmos o que é eterno. Lutar pela fé do Evangelho é vivermos o reino de Deus na terra. É entendermos que em uma só alma, em um só espírito, nós batalhamos em direção à vontade de Deus, à plena estatura de Cristo, para revelarmos Cristo por meio do que fazemos. Revelar o reino, manifestar o reino, viver a vontade do Pai, andar como Cristo, como seus imitadores, e assim revelarmos o Deus invisível neste mundo. Que a gente possa ter esse entendimento, a compreensão destas coisas e lutando pela fé do Evangelho. Na realidade, a gente precisa entender, despindo da natureza humana, lutando contra os desejos e forma de pensar deste mundo, rejeitando todas as obras das trevas, possamos viver olhando em direção ao exemplo, ao modelo de Cristo, para que a gente viva como seus imitadores e assim andemos de modo digno do Evangelho, revelando o Evangelho neste mundo, revelando o reino de Deus, a vontade de Deus, sendo cartas vivas, sendo o bom perfume de Cristo, glorificando a Deus, pois fomos chamados para ser para louvor da sua glória, para revelar o reino neste mundo, a salvação de nosso Deus e toda a vontade do Pai. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que sejamos o instrumento de Deus para revelar a sua glória neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite
para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.